Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios. Vida e alma, ideias e criações. Tu assistiu os últimos episódios? Sim. Eu mudei o teu slogan? Não. Eu vi só direto no conteúdo, já pula. Ah, é? Qual é? Tirei o alma, né? Pra não repetir. Ah. Vida a ideias e criações. Alma Studio, vida a ideias e criações. A ideias e criações. Nosso redator publicitário aqui, é por isso que tá no time. Olha aí, ó. Que sucesso. Onde vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast. Aqui na nossa tela tá aparecendo um QR Code que a gente tá fazendo um convite para vocês, como é uma iniciativa nossa, minha, do Cuca e da Flavinha. A gente convida vocês a participarem e fazerem parte do TinoCast através de incentivos no Apoia-se. Então, a partir de R$15 vocês podem se tornar atinados conosco e fazer parte dessa rede que já tem quase 50 episódios aí, já quase um ano. Já estamos quase de parabéns já. Palminhas do editor. Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, Zó Cervejaria, Lacute Pizzas e a Vanguarda, que se você usar o cupom TINO10... É TINO 10? Tino. Só TINO. E a Vanguarda, se você utilizar o cupom TINO, no site da Vanguarda você ganha 10% de desconto em qualquer compra no site e apoia também a nossa iniciativa. Agora, agradecer aos nossos patrocinadores. A gente tem que ter um sonzinho. Patrocinadores em comum. Vou fazer um convite para vocês dois, tá? Antes de a gente começar de fato, tá? Imaginem vocês aqui em Pelotas, trabalhando num lugar que tem um lago no centro desse lugar, tá? Onde tem muita gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia, tá? É um lugar onde as pessoas se sentem bem, ele é aberto, ele convida e inspira. E é um dos motivos que atrai tanto a economia criativa da nossa cidade para esse lugar. Que lugar é esse em Pelotas? Parque Una. Parque Una. Parque Una é uma extensão do escritório. Lá, diversas pessoas fazem reuniões nos cafés, saem para conversar, para caminhar e se conectam principalmente dentro da indústria criativa. E para quem quer morar, dá para morar, Cuca? Dá pra morar. Dá para morar no Parque Una. É casa e trabalho. Eu vou caminhando pro trabalho. Essa. Esquece o carro. Esquece. Tem tudo lá. Faltou a farmácia. Alô, Fabiano. Farmácia no Parque Una. É que tá faltando loja, tá tudo ocupado. Mas credo, palminhas do editor. Parque Una, um bairro para ser vivido agora. Hoje o nosso assunto é sobre a nossa cidade, né? Estamos há 213 anos de Pelotas e nada melhor que chamar pessoas que estão lá dentro, todo dia na labuta, lá dentro da prefeitura, e que estejam relacionados à economia criativa. Então hoje nós temos dois convidados executivos. Olha só aqui, a gente tá muito chique. Ó, tá crescendo aqui. Carmen Vera Roig é pelotense, formada em arquitetura e urbanismo, letras e especialista em patrimônio cultural pela UFPEL. Servidora municipal desde 1989, integrou a criação da primeira Secretaria de Cultura de Pelotas e coordenou a unidade de execução de projetos do Monumenta, que viabilizou a restauração de prédios históricos com apoio do BID. Atualmente é secretária de Cultura de Pelotas. Bem-vinda. Bem-vindo. Eu agradeço ser bem-vinda. Estou muito contente de estar aqui para falar sobre Pelotas. A frase. Pelotas é arte, é cultura, é resistência e acima de tudo, muita alegria, muita festa, né? Eu já era a frase, eu já estou falando do parágrafo. Porque Pelotas eu analiso bem isso. Passamos por uma situação de decadência financeira e econômica, não, né? Desde as charqueadas até agora, tivemos nossos hábitos, mas vocês podem perceber que a arte, a cultura, a criatividade sempre está em alta. Nós sempre temos excelentes artistas, excelentes pessoas criativas e eu amo muito a minha cidade. Teu arroba? Não tenho rede social. Não tem rede social. Tem arroba. Pra que arroba? Pra quê? Nosso segundo convidado, Danilo Rodrigues, é pelotense, bacharel, licenciado e mestre em educação física.
servidor concursado no Banrisul, atuou em diversas áreas e atendeu mais de 40 municípios na metade sul do estado. Já gerenciou projetos culturais, esportivos, educacionais e de saúde em Pelotas. Atualmente, ocupa o cargo de secretário municipal de turismo. Bem-vindo. Muito obrigado. Pelotas, que é a minha cidade, a minha terra, a minha casa. Pelotas, que a gente possa sentir cada vez mais. Então eu deixo um convite. Sintam Pelotas, porque Pelotas me pertence e Pelotas pertence a todos nós. Teu arroba. Danilo Rodrigues Pelotas. Ah, credo! Até era o nome, viu? Não. Comigo hoje, Daniel Cuca Moreira. O passado não deve ser um peso, mas matéria-prima. @Cuca em comum. Nossa. Realmente comum. Pelotas, minha cidade, lugar onde eu nasci. Ando nos braços do mundo, mas sempre volto pra ti. Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Sejam muito bem-vindos, meus convidados. Que honra receber vocês aqui. E hoje a gente vai falar um pouco de turismo, de cultura, de arte, de pessoas, de movimentações. E eu quero saber de vocês, assim, né? Antes de falar de assuntos específicos, qual é o potencial que vocês estão vendo hoje em Pelotas? O que já teve, o que não teve? E que caminho que a gente está seguindo agora dentro da economia criativa e dentro da cultura e dentro do turismo? Primeiras damas. Obrigada. Porque, como eu falei, Pelotas tem muita gente criativa, tem muito potencial, e especialmente na Secretaria de Cultura, a gente está para fomentar a quantidade enorme de artistas de todas as linguagens, né? Eu acho que o caminho de Pelotas é pela cultura, é pelo turismo, né? Resguardando os nossos valores, a nossa forma de viver. É uma cidade que é grande, é pequena, tu conhece a pessoa na rua, tu entra no restaurante, tu não conhece ninguém, tu parece estar em outro lugar, né? E é plural, né? Tem vários lados nessa cidade. Então eu acho isso. E o meu papel é conectar esses lugares todos. Nós temos muitos territórios variáveis e principalmente diversificação, tanto dos artistas como dos territórios. Fazer quem está lá vir para cá, quem está cá vir para lá, e cruzar isso e ser mais forte nessas relações. Nosso papel é esse, é fomentar, só fazer brotar. Excelente. Danilo. É primeiro uma honra, uma satisfação aqui estar do lado da Carmen Vera. Essa aqui é uma ativista aí deste legado histórico-cultural da cidade de Pelotas e já mostrou isso em outros momentos e tem mostrado e demonstrado agora. E também a satisfação de estar do lado de vocês aqui, que também pensam e são fomentadores da cultura criativa, deste movimento, deste ambiente que é o processo, a conexão. Isso tudo que, como a secretária citou, a diversidade. Pelotas é diversa em todos os aspectos. Na gastronomia, na arte, na cultura, no esporte. E essas referências aparecem quando a gente olha no contexto histórico, mas também atualmente. Este movimento contemporâneo, a gente olha para o lado e as referências que a gente comentava agora, tanto na arquitetura, no urbanismo da cidade, quanto na sua arte, na sua cultura, nos seus talentos. Pelotas pulsa arte, pulsa cultura. Isso aí é orgulho, vibra, né? O sangue ferve. Que massa. Coisa linda. É bom ver essa vibração, assim, porque às vezes eu não sinto esse pertencer da população de orgulho essa coisa que tu tá trazendo, assim. Isso é uma coisa legal de começar a pensar, de ocupar os espaços, né? É exatamente isso. Se orgulhar. É exatamente isso. Por exemplo, eu percebo isso que tu percebe. Uma tristeza, uma falta de orgulho de ser pelotense. Eu sinto isso no ar. Tanto que agora, em agosto, de 16, 17, 18 de agosto, vai ser o Dia do Patrimônio, que é uma festa que há muitos anos acontece aqui, foi criada pela secretária Beatriz Araújo, quando era secretária de Cultura aqui, inspirada no modelo uruguaio, que tem isso. Então, durante esses 3 dias, nós vamos festejar o patrimônio de Pelotas. E este ano a gente escolheu, em comum acordo na Secretaria de Cultura, justamente percebendo essa sensação de um pouco triste com a cidade, que eu percebo as pessoas. O nome do nosso tema este ano é Pelotas Me Pertence.
Então, todas as pessoas entenderem que, como está no nosso slogan, do 213, né? A cidade somos nós, né? Nós é que somos a cidade. Então, mexer com esses valores, fazer com que as pessoas entendam. Nós temos várias ações, não só de visitação aos prédios históricos, mas temos, assim, chamamos as pessoas a mandarem fotos dos lugares que elas acham que elas se sentem pertencendo em Pelotas. Para a gente fazer cards, vamos fazer cartões postais, vamos fazer depois uma exposição. Então, a ideia é chamar a atenção que o patrimônio não é só o prédio de 1800, não é só o prédio, não é o 7 de abril, que é aquela joia, mas é a Z3, é o carnaval, é os gaúchos, é a música gaúcha, é o doce, e não é o doce, é o sal. Quer dizer, e aí quando ele fala essa pluralidade que a gente tem, e a gente tem que fazer as pessoas enxergarem isso. Eu acho que Pelotas falta um pouco de autoestima, e a ideia é essa. Pelotas não pertence, e uma coisa que eu acho Pelotas sempre critiquei, falta de visão comunitária. Nós não temos o perfil de nos unirmos para lutar pelas coisas, para tentar melhorar as coisas, sempre ações individuais. Eu vi este menino, não sei se vocês devem conhecer, conheci agora, anteontem, não, segunda-feira, não, hoje é segunda, já estou perdida. Semana passada, o Rafa Rafuagem, que é diretor do Museu do Hip Hop em Porto Alegre, que é um cara que faz um trabalho maravilhoso lá. E ele falou aqui, fez um convênio com a Universidade Federal, e ele disse, nós temos que parar com umbiguismo. Eu achei bárbara essa expressão dele, né? Parar de ficar só olhando para si e lutar para melhorar a cidade, né? Uma coisa que eu tenho que vocês me cortem porque eu estou falando. Vai. O prefeito fala uma coisa certa que é assim, por exemplo, na Serra não existe gasto com limpeza urbana. Várias cidades não existe esse gasto. As pessoas cuidam da frente da sua casa, não botam um lixo na rua, tem um senso de coletividade que é isso que a gente tem que buscar. Aqui a gente gasta horrores com a limpeza urbana porque as pessoas acham que o que é de todos não é de ninguém. Então esse trabalho que tem que ser feito de formiguinha, de elefante, mas temos que focar nisso. É uma autoconscientização, né, secretário? Uma autoconscientização, valorização, autovalorização, autopromoção do que a gente tem aqui. Eu costumo dizer que a gente não precisa inventar roda. Nós temos referencial histórico, conteúdo, belezas naturais, patrimônio, muita cultura e arte. A gente não precisa inventar, não precisa fazer cenário. Nós precisamos o quê? Sensibilizar para ter esse olhar de pertencimento às coisas que já existem. E é um papel importante. A gente vem atuando em conjunto, não só turismo, cultura, como turismo, cultura, esporte, educação, saúde. Enfim, as nossas pastas acabam entrando em várias outras pastas por ter essa intersecção, né? E dá para... É perceptível que falta, talvez, esse trabalho mais de sensibilização, onde a gente está nos detendo mais. Claro que o poder público tem que fazer sua parte. Muitas vezes a gente entende as dificuldades que temos, que passa também por orçamento, por tudo que a gente sabe que poderia ser muito mais potencializado. Mas também a gente pode olhar e pensar o que a gente pode fazer para mudar a minha micro-região e afetar o macro. E aí pego a mão do coleguinha do lado, do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão, e a gente começa a ter uma reação em cadeia de um outro olhar, de uma outra conscientização, cultura. Eu acho que isso é uma coisa que está me deixando muito feliz, porque eu, com a minha larga experiência de serviço público, né? E eu acredito nisso, na intersetorialidade, trabalhar junto, o que é uma coisa muito complicada na política. Eu, como não sou política, sou técnica, né? Então eu vejo isso, a dificuldade sempre é essa, porque quando tu junta todo mundo, vira uma coisa só, não tem muitos destaques, né? Então a gente está conseguindo fazer isso, eu com meus editais lá de fomento à cultura, tanto da Aldir Blanc, quanto agora do Procultura. Eu preciso da PGM, que é a Procuradoria-Geral, que me agilize os contratos. Eu preciso da Fazenda, que pare tudo para pagar, porque eu tenho prazo. Quer dizer, então, essa conjunto de trabalhar e em conjunto é que dá resultado. E isso a gente tem que conseguir fazer, com Danilo, tudo que aqui é colado, né? Turismo e cultura. Danilo, tu citasse uma coisa que eu acho que é importantíssima. A gente tem cidades pelo Brasil e no Sul, eu não vou nem dizer o nome para não... Claro. Que se inventaram
e que praticam turismo de uma forma muito eficiente, mas tiveram que construir como se fosse um parque da Disneylândia. Né? Eu sou totalmente contra, eu deixo dito aqui. A gente tem isso natural. Né? A gente tem cenário natural, a gente tem criatividade, a gente tem, né? O que está faltando em Pelotas para que a gente consiga usar esses valores que nós temos, essas riquezas que a gente tem, além da integração entre as pessoas? Como que isso vira... Porque assim, na economia, a gente tem uma roda, né? Para as coisas darem certo e continuarem dando certo, a gente tem que dar um empurrão, né? O que está faltando? Qual é esse empurrão? Primeiro, eu acho assim que acredito de fato nisso. A gente tem que trabalhar, e não é do dia pra noite que esse case que tu traz, ele aconteceu. Foram anos de estruturação empreendedora, empresarial, de plano diretor, de educação. E eu traria esse último aspecto como o principal, um trabalho pedagógico nas bases. E eu costumo dizer isso, e a gente está, inclusive, num trabalho conjunto aí, tem um projeto que eu convidei a Carmen para fazer parte, a Carmen, na figura da Secretaria de Cultura, né? Para que a gente pudesse ter o olhar para esse desenvolvimento junto às escolas. A gente vai ter cases agora durante a Fena Doce, a Secretaria de Turismo, em parceria com diversas outras secretarias, inclusive de Cultura, Esporte, Educação, está fazendo atividades complementares bem no momento, aproveitando o período da Fena Doce. E um dos exemplos que a gente tenta trazer é esse: como afetar o jovem em idade escolar, o ensino regular, para que ele entenda o valor que tem a sua terra. Porque aí esse processo começa a desencadear em casa, e a gente acha que não, vai a longo prazo. Sim, a longo prazo vai ter um reflexo muito maior, consolidando isso, que já aconteceu em outras cidades que são cases desse sucesso, mas de imediato a criança também tem um poder de impactar os pais. Eu falo isso porque eu tenho 3 filhos e meus filhos me impactam diariamente com as suas vivências escolares. Então a gente sabe, né, secretária, que o quão importante é. E a secretária também traz uma referência muito forte do Urban 95, que é um olhar da criança, acho que ela pode trazer isso com propriedade. E é justamente o impacto que eu vejo como necessário nesse momento. É ter um olhar para essa formação. A criança começar a entender que a cidade, ela é muito importante, ela tem um valor na sua formação, por todo esse conceito, sua conceituação, seu histórico, sua cultura, enfim, mas também o que isso representa, porque o natural vai ser promovido. A promoção turística, aí vem o natural. Claro que aí vem uns segundos, terceiros momentos, que entra exatamente o que a gente citou anteriormente, que passa por readaptação de plano diretor, que olhar a gente quer dar para o nosso ambiente, que ele seja um ambiente turístico. Hoje está em alta a frase instagramável, né? Qual é o melhor ângulo da foto que eu quero tirar daquele objeto? Falando em fotografia, que tem um especialista, né? Mas pensando no olhar, que olhar eu quero dar, que tipo de sensibilização eu quero gerar. Então, para mim, o primeiro ponto é na educação. E na sequência, claro que tem outras coisas que a gente tem que fazer, que envolve o conjunto, os setores da nossa sociedade organizada também. E dentro dessa mesma pergunta, já tem algo em andamento dentro do turismo que aproveite as belezas naturais de Pelotas e que tenha... Que deu esse empurrão que tá faltando? Bom, começou com esse projeto de educação, né? Mas... E o que mais? Não, o que eu te digo assim, né, Alan, a gente entende que todo esse processo, ele é a longo prazo, tá? Vamos lá. O que hoje pode ser feito? Um dos impactos a curto prazo é fomentar, vou trazer direto para o turismo pedagógico. Como eu faço isso? De forma lúdica. Eu experimento ou faço com que os jovens tenham essas vivências, porque facilita esse senso de pertencimento e memorização, e ao mesmo tempo a gente está inserindo um conteúdo didático ali, de forma lúdica, que ele vai conseguir reproduzir e se sentir partícipe daquele processo. Nas atividades complementares que a gente está fazendo agora junto à Fena Doce, uma delas é um passeio de barco. Olha! Serão mais de 1.000 crianças da rede escolar atingidas. Caraca!
Então, mas aí o barco tem uma conceituação com a história da Revolução Farroupilha. Onde é que é o berço da Revolução Farroupilha? Porque onde é que começou? A história da Revolução Farroupilha começa com o Shark. Então, é trazer pra gente essas referências pra nós enquanto cidade, pra mostrar, sim, aqui tem o berço de todo esse processo da identidade do povo gaúcho, tá aqui também. E isso a gente vai mostrar na prática. Então, aproveitando este momento, dando um outro exemplo. Eu não vou dar spoiler, posso, secretário? Olha, tudo contigo, meu filho. Meu Deus. Spoiler aí. Vai. Mas a ideia, o que é? É trazer o que a gente tem de melhor. A nossa literatura. João Simões Lopes Neto. Que referências isso tem pra cidade? Sabe? E os contos gaúchescos. Então, isso tudo tem que voltar a ser inserido na escola. Muitas escolas já trabalham com isso. Mas como a gente pode aproximar? Com um olhar turístico, com um olhar cultural, com um olhar artístico. Eu costumo dizer, o pessoal da secretaria fica até chato. O problema é ser breve, daí tu me corta também, tá? Não, por favor. Mas eu tinha 12 para 13 anos, isso eu comentei hoje de manhã de novo. Quando eu fui, eu era escoteiro. E nós, no grupo escoteiro, fomos visitar São Miguel das Missões. E visitamos as ruínas de São Miguel. E até hoje, eu vejo o Cepete Araju entrando a cavalo, passando na frente das ruínas. Eu tive essa experiência. Detalhe. Foi muito legal. Não aparece o Cepete Araju em nenhum cavalo em nenhum momento. Só que aquele espetáculo de som e luz que faz o som vem vindo. Tu consegue escutar o som andando, saindo tá de dentro do mato. E aí aquela um breu. começa a surgir e a voz aumenta. E o trote do cavalo aumenta, o galope, é muito legal. É uma baita experiência. O teu olho acompanha, a tua cabeça acompanha. Isso aí é um processo de sensibilização absurdo. Impactou quando criança, eu levo isso pra vida. Então, acho que trabalhar com educação, te resumindo, é o ponto principal, na minha opinião. Experienciar, né? Experienciar. Não, eu acho isso que o Danilo fala muito importante. E eu, particularmente, sou uma defensora do trabalho com a primeira infância, que está comprovado cientificamente que nos 3 primeiros anos é quando a gente forma aquele indivíduo, então todas as suas vivências. Então eu tenho um trabalho agora na cultura e primeira infância. Eu estou recebendo essa assessoria da Rede Urba 95, que o Danilo já falou, que é pensar a cidade, todas as políticas públicas para quem tem 95 centímetros de altura, que é uma criança de 3 anos. Então, se tudo que a gente fizer for para pensar que essa criança tenha um lugar agradável, lúdico, seguro para ela e para quem cuida dela, e são exemplos muito simples. É uma parada de ônibus que tem um espaço que o carrinho do bebê cabe para não pegar chuva. É uma pracinha que tem um ponto d'água para a mãe lavar a mão da criança e um espaço um pouco côncavo que ela possa mudar a fralda. É caminhar numa calçada que tem desenhos lúdicos que estimulam e tem um banco com uma árvore para a mãe sentar se ela quiser descansar. Então isso é pensar uma cidade para quem tem 95 centímetros. E, consequentemente, é um chavão no La Urban, se a cidade é boa para quem tem 95 centímetros, ela é boa para todo mundo. Todo mundo. Não, já? Olha que Nossa, hoje a gente tem... Não! Hoje a gente tem um apoiador incrível. E é assim, ó... Pensem num dos melhores lanches e petiscos de Pelotas, assim. Que é outra coisa que Pelotas tem, né? Gastronomia, incrível. Isso é bom. Olha aqui, ó. Olha aqui chegando aqui, ó. Petiscos lá dos Círculos Lanches, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui é pra vocês. Isso aqui é pra gente. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, bota aqui. Aqui. Meu Deus, Ju. Beijo, maravilhosa. Olha aqui. A Ju... Tem o palitinho ali. Obrigado. Tem. Olha que bonzinho. Olha o cheiro maravilhoso. Não, fica aqui, ó. Não, e o melhor. Obrigado. Olha o que veio pra vocês. Olha aqui, pros nossos convidados, ó. A maionese. Maionese. Não. Maionese. Muito bom. Aí quebrou a banca. Vou perguntar pra ti, tá? Que é uma curiosidade minha. E a gente sabe que Pelotas tem um dos mais ricos
patrimônios arquitetônicos do nosso país. Muitas pessoas vêm para cá para pesquisar e a gente não sabe, né? Como transformar isso em fomento para nossa cidade? Como fazer com que esses espaços que as pessoas só acham que estão caindo e que é velho, se tornem algo de pertencimento, de o que está acontecendo dentro desse movimento que vocês estão fazendo de pertencer junto ao patrimônio? Não, ali nessa questão já envolve muitos recursos, né? Esse é o grande problema. Mas, por exemplo, eu dou um exemplo lá de 2001, com a criação da primeira Secretaria de Cultura e o programa Monumenta, que Pelotas foi escolhida dentre 26 cidades no Brasil para receber, na época, eram 10 milhões de dólares a fundo perdido para restaurar esse patrimônio que é do Brasil. E aí eu tive a honra de ser a coordenadora desse programa, que é o programa Monumenta. Tive a honra de estar com o Gilberto Gil inaugurando o chafariz da cidade, da Praça Coronel Pedro Osório. E aí eu consegui perceber esse processo. É uma coisa que vem assim, aí em um determinado momento, vínhamos numa fase de destruição total e de ninguém enxergar Pelotas aqui dentro, pelotense, enxergar como esse patrimônio era valioso. E aí essa coisa é do ser humano. Aí vem alguém de fora e diz: vocês são tão importantes para o Brasil que nós vamos dar dinheiro para recuperar esse patrimônio que é importante para o Brasil, não só para vocês. E eu acompanhei, a gente optou na época de restaurar o chafariz, por ser uma coisa visível, pública, do que um prédio que demoraria mais. E da janela do meu trabalho ali, eu vi a modificação das pessoas entendendo o que era o patrimônio. Eu digo sempre, podem pegar as formaturas todas de 2003, do ano de 2003, todo mundo estava na frente do chafariz tirando foto. A praça começou a ser utilizada. A cidade começou a ser vista de outra forma pelos habitantes da cidade, né? E, infelizmente, é que a gente estava conversando antes. A falta de manutenção, que é um problema não só daqui, mas do Brasil inteiro, de tempos em tempos nós temos que conseguir mais recursos de novo. E isso vem assim, por exemplo, nós não temos... Os casarões não conseguem ficar abertos no fim de semana. Como é que tu vai trazer turismo sem um fim de semana? Como é que tu vai trazer turismo, entende? Fomentar a cultura no final de semana que todo mundo está no centro, na praça, e o entende? Museu do Doce... O Patrimônio é a prova viva disso. Aqui o centro lota, e a gente é maravilhoso tu ver pessoas que entram e dizem assim: um sonho da minha vida era entrar nesse lugar, eu nunca achei que eu teria o direito de entrar nesse lugar. Isso começou a acontecer lá no 2001. Sabe? Uma coisa assim, uma coisa sagrada, não é de todo mundo. E aí a grande dificuldade é essa. Agora nós temos que restaurar de novo a sede da Secretaria de Cultura. Eu não posso abrir as janelas porque elas vão cair. Estou com problema na cobertura. Eu tenho a casa do lado ali que também está com problema de cobertura. Eu tenho o próprio prefeito me liga, diz que está chovendo em cima da sala dele. Temos ainda o Museu da Baronesa, que recebeu a recuperação por fora, mas por dentro está com problemas. Não, a Baronesa está linda. Tu entende? Então, então nós temos que ter, como eu estava conversando, um dos projetos que está no meu PPA do ano que vem, que a gente tem que fazer, é criar uma equipe de manutenção para que esse patrimônio seja sempre pronto e aumentar o número de funcionários, fazer concurso, ter gente, guias de turismo, gente que possa estar lá abrindo a porta no sábado, no domingo. Senão não tem sentido. Carmen, tu falou uma coisa que para mim é muito importante, tá? Equipe de manutenção. Acho que não adianta a gente só reformar. Exato. Ou restaurar. Exato. Ou restaurar. Né? Isso a palavra é essa. A gente tem que manter. Para que quando for preciso um restauro, ele seja sempre mínimo. Não, mas mínimo, né? Claro. Né? E aí, eu acho assim, para ser meio polêmico assim até, quando veio essa verba de 10 milhões de dólares... E na época deu 10 milhões de reais, porque era 1 por 1. Era 1 por 1, hoje daria muito mais. Eu, se fosse quem concedeu essa verba, eu só dou essa verba se tiver um plano de manutenção. Mas aí eu vou te contar. O projeto Monumenta, o programa Monumenta era muito bem bolado. Porque assim, eles davam recursos para os prédios tombados em nível federal, que é o 7 de abril, os 3 casarões, integralmente. Para os outros prédios que não eram tombado federal, mas tombado como a própria Paço Municipal, o Mercado Público, o Grande Hotel,
eles receberam recursos para fachada e cobertura, que isso é uma vida, ter uma cobertura impecável. E junto teve todo um estudo socioeconômico para dar uso para esses prédios, para que este uso resultasse em recursos para a sua manutenção. Sim. Junto com isso, teve também um empréstimo de 3 milhões para qualquer pessoa nesta área, qualquer prédio nesta área do monumento, que abrangia e até a Neto e tal, um prazo de carência de, não me lembro, de 2 anos para pagar sem juros. O Jockey Club, onde está o Lorenzi, ele fez esse empréstimo. E aí, o que acontece? O pagamento desse empréstimo vai para o fundo Monumenta para poder manter. O que aconteceu? O único que deu certo foi o mercado. Que está tendo um retorno, tem um uso. Ali onde é a sede da cultura, da Secretaria de Cultura, a gente projetou, quando tu entras, à esquerda era 2001, uma livraria café, à direita uma livraria, e lá no fundo um bistrozinho. E lançamos o edital, isso é 2005 aí. Lançamos o edital, eu fui uma que bati na porta das doçarias que eu conhecia, das pessoas, por favor, participe. As pessoas chegam, a comunidade tem um tempo que a gente não consegue controlar para aquilo dar um clique, entendeu? Fizemos outro edital, baixamos o aluguel, assim, quase dado. Ninguém se interessou em alugar aqueles espaços. Tem uma coisa que o Fabiano fala, a gente estava falando dele aqui, né, do Parque Una. No Parque Una, eles poderiam dizer assim, aqui eu quero um restaurante, aqui eu quero uma loja do correio, aqui eu quero uma lavanderia, aqui eu quero uma padaria, né? Uma farmácia. Por que eles não fazem isso? Porque é o mercado que vai sentir o que precisa. Eles dão uma condição, eles fazem um urbanismo que eles acreditam, né, que vai ser bom para quem está ali e para as pessoas, mas a ocupação ela é levemente controlada, né? Por exemplo, se abrir 5 padarias, não vou alugar para mais uma aqui, né? Mas a demanda ali, ela se regula. Então, talvez na época devesse ser algo um pouquinho mais aberto. Né? Na época a gente abriu, porque eram coisas simples, até porque tem que ser um determinado uso pela condição do prédio ser patrimônio, né? Sim. Então, a cafeteria era uma coisa pequenininha, assim, não poderia ter fritura, aquelas coisas todas. A livraria, maravilhoso. E o bistrô também, uma coisa também de uma alimentação que não exigisse grandes elaborações. Então, óbvio, poderia ter. Agora Como é que é feito tipo Europa? Tu vai em Paris, não tem nenhum prédio que tá fechado. Não tem nenhum prédio que tá caindo. Mas assim, o Palácio de Versalhes fecha na segunda. O Louvre fecha na terça. Sempre tem um dia na semana para manutenção, claro. Não é fechado de porta, é fechado. Não, eu digo... Eu tô falando assim, não tem vou contar uma experiência. prédio decadente, né? Porque qual é o programa que eles fizeram de investimento, de abertura para o mercado, que possibilitou isso que vocês tentaram lá, né? Talvez tenha sido a mesma coisa, ou muito parecido, né? Mas aí o problema é esse, aí não tendo essa opção, o encargo fica todo para o poder. Mas tem um ponto que eu acho que vale ressaltar. E aí o poder público não tem perna para manutenção. O 7 de abril agora, não sei quais são os planos, quando que vai abrir, né? Mas como é que a gente vai fazer ele não fechar daqui a 15 anos? Ou daqui a 10 anos de novo? Não, por isso eu te falei. Eu, por exemplo, não só sobre a minha responsabilidade de Secretaria da Cultura, que eu tenho como responsabilidade a própria sede, a Casa 6, onde vai ser o Museu da Cidade, o Castelo Simões Lopes, que é uma ruína, o Museu da Baronesa, o Céu das Artes, que é um espaço de cultura, lá no Dunas, no bairro Dunas, que é também a responsabilidade da Secult. E fora isso, como eu disse, tem o mercado público, tem a própria sede do Paço. Então, é obrigatório ter essa equipe de manutenção, gente. Eu tenho que ter um senhorzinho, uma senhorzinha, uma senhorinha que vai me subir todo mês e vai me limpar a calha. O 7 de abril o 7 de abril ainda me parece um pouco mais fácil por causa de bilheteria, né? Sim. De ter uma porcentagem instituída na bilheteria que vai custear
essa equipe de Sim. manutenção. Porque a prefeitura custear uma equipe inteira, sendo que a gente sabe dos recursos existentes hoje, né? É uma coisa que pode não ser viável. Não, exatamente, pode não ser. entendeu? Eu digo, a prefeitura hoje está com um déficit de 90 milhões de reais para pagar. Né? Eu acho que a gente está sofrendo nessa coisa da a chave é como tornar as coisas sustentáveis. Exato. Né? Por isso, em 2001 foi criado, junto com o BID, a Unesco e o Ministério da Cultura, essa equação, sabe? Mas tem alternativas, tá? Só que eu acho que vale frisar uma questão. Primeiro, uma experiência. Eu fui em Paris quando tinha a greve da previdenciária lá, em função de uma reforma previdenciária, em 2023. Queima carro, queima tudo. Além das próprias manifestações, que eram atos em função do movimento, teve paralisação, teve greve do recolhimento de lixo. Então, por isso que eu falo, quando eu citei na fala anterior, dizendo a importância de ter um olhar de um anel central daqui a pouco e uma previsão de um espaço turístico já dentro do planejamento urbano, é uma situação. No anel principal da cidade, o recolhimento de lixo não foi afetado. Porque eles entendiam que se eles prejudicassem aquele momento, o reflexo econômico para a cidade talvez demorasse muito tempo para ser retomado. Então, aquela área, o anel central dos grandes monumentos, o Louvre, a Torre Eiffel, ali aquele... O intramuros, porque Paris era porque são por zonas. São várias zonas. Central, aquilo ali não foi afetado. Mas em compensação, nos arredores, era montoeira de lixo. E aí que entra aquele fator que a gente estava citando, que olhar eu vou ter como turista. Claro que me impactou. Mas como aqueles pontos principais não foram afetados, o meu olhar acabou se detendo para lá. Mas o que eu queria ressaltar é existe uma estruturação da administração pública de cada local. Então é difícil tu comparar um país com outro em termos de administração, porque existem regimentos distintos. Não é comparar, é pegar boas ideias, né? Não, com certeza. E acho que dá pra trazer. Mas a gente às vezes... por que na França consegue, na Inglaterra consegue? Porque tem um estilo de administração pública distinta, a condução política daquela localidade é diferente. A educação. Aí entra o fator histórico, tudo mais. Bom, se tu olha pro grande hotel, olha pra onde era a Secretaria de Finanças, aquele prédio, que agora vai ser requalificado, né? Tem, inclusive, já foi anunciada ali a aprovação da escola Senac. Modelo do Senac de gastronomia. Eu tenho um problema sério. Então... Porque é outro problema que eu tenho para resolver. Disso, também tá na pasta da cultura. Vamos ajudar a resolver. Eu só preciso de 13 milhões para ali. Não tem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Será que alguém faz Pix? Direto Porque a conta partida da escola de gastronomia, que vai ser construída pela 15, em frente à lateral do mercado. Uhum. E eles vão construir um projeto que o governo do estado fez, um programa chamado Iconicidades. Pelotas foi selecionada e eles pagaram esse projeto, mas o projeto é uns prédios, terrenos que tem ao lado ali. Então ali foi comércio, foi construir esse projeto selecionado pelo Iconicidades. Não é o da esquina? Não, é integrado. Ele é um projeto, ele é um prédio novo, um projeto muito bonito. Que a parte do Senac é na lateral da 15. E aí a ideia da gente é fechar a 15 ali também, fazer um grande largo do mercado. E é um projeto muito bonito mesmo. E ele se integra ao antigo Banco do Brasil, que a gente chama antigo, né? Só que nessa conta toda que eu te contei aqui, qual é a contrapartida da prefeitura? Restaurar o prédio do antigo Banco do Brasil. Eu já estou com os 2 projetos prontos, porque a gente foi separado, um é só a parte da cobertura e da mansarda. Só, que custa 8 milhões. E a base que custa, vai estar em torno de 5. Né? Então, essa é a luta que eu tenho para poder fazer a ligação. E aí eu pergunto para vocês dois, Pelotas tem que ser descoberta por quem? Para trazer investimento, para vir turismo para cá? Para quem vocês acham que... Quem ia financiar isso? Este valor, somente, eu acho que o governo federal, assim. A não ser um benemérito.
alguém, né? Tá sobrando aqui. Não, aqui não. Eu acho que não. Não, eu trouxe essa Que referência. é muito, assim, valor, né? Do 7 de abril mesmo. E alguém que possa usufruir comercialmente. Aí o projeto já está amarrado com a FEComércio, que ali essa parte vai ser sal e açúcar, e um restaurante. E a FEComércio não ajuda a encontrar esses parceiros? É o que eu estou te convidando. Eu encontro com a FEComércio, assim, preciso de mais dinheiro. Agora não é só aquele parte, você tem que me ajudar na outra parte. Vamos fazer um bem bolado aí, né? Exatamente. Outras marcas, né? E até pensando em incorporadoras, como a incorporadora poderia entrar para fins comerciais, para ter salas comerciais ali dentro, que ficasse legal, como é que é aquele espaço lá de Porto Alegre que é de inovação? Meu Deus. Instituto Caldeira. Né? Pensar de uma forma... Pô, tu tá no coração da cidade de Pelotas, num prédio incrível, que tu começa a usufruir... Um apadrinhamento, só trazendo a ideia de um apadrinhamento. Mas além disso, e eu trouxe a referência daquele prédio, porque dentro desse olhar, se a gente pensar o que diferencia a nossa arquitetura ali, que nós somos frequentemente procurados por produtoras de filmes cinematográficos, porque justamente traz essa referência semelhante aos prédios que tem em Buenos Aires, semelhante aos prédios que tem na Inglaterra, semelhante aos prédios, que tem... Os prédios que tem na França, fake. como a gente citou. Não é fake. E conta Instagramável. As suas paredes contam a história. Agora, a nossa secretaria estava situada na antiga Casa da Banha. E aí tinha a lenda, né? A gente não sabe se é verdade, mas eu creio que sim. Tu olhava alguns tijolos, como esse aqui, estavam expostos, tu via a marca dos dedos. Os dedos das pessoas que fizeram aquele trabalho manual. A forma do tijolo manual que foi carregado, e tu tem essa disformidade de tamanho, de espessura, e tu vê aquilo, ali tem uma digital impressa, uma digital histórica, Eu nem que sabia conta a que sua existia história. a Casa da Banha. Casa da A Banha. antiga Casa da Banha, que foi um quartel, né? Da Revolução. Na Revolução de 19, é isso? Não, 32. 23. Revolução de 23. Troquei, 32. 1923, quando 23. as tropas do Zé Caneto invadem Pelotas. Então, aquilo tem um contexto histórico com a nossa realidade. E muito engraçado, a minha bisavó, eu tenho um áudio da minha bisavó, ela tinha 4 anos naquele período, ela contando, né, minha bisavó faleceu com 103 há 2 anos atrás. E ela há 3 anos atrás. E ela contando um áudio dessa experiência dela, contando, né, que o pessoal dizia, não, entra, que as tropas do Zé Caneto estão subindo a Lobo da Costa. Ela morava numa casa que é hoje onde é o Banco do Brasil. Então, a gente tem isso com a gente, né? Nosso patrimônio conta essa história. Uma coisa que a gente está fazendo, que fizemos agora, é um decreto da Film Commission. Então já estamos montando um decreto com secretarias. Aí, ó, vise que o Chico falou aqui, a gente precisa ter em Pelotas uma Film Commission. A Lanza e o Chico tiveram aqui. E falaram muito disso. Film Commission, então, né? isso já tá, o decreto já está assinado, nós já estamos ajudando tem um filme, Vó África, que está sendo já filmado aqui, e outros meninos que são de Porto Alegre, mas estiveram em São Paulo, que também estão aqui, já fecharam locações ali no Porto, já estão até pintando a casa ali bem em frente, do lado da Cotada, que em frente ao muro grafitado ali. Então, isso eu acho que é um caminho interessante. Eu vejo um dilema muito grande nessa questão do patrimônio arquitetônico, né? Prédios tombados e tal. O que ele tá fechado porque não houve um jeito de restaurá-lo, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode ser permissivo a tal ponto que um ocupante faça intervenções não desejadas, né? Então tem esse limite. Até onde vai a nossa permissão para que ele possa ser manipulado e sirva a uma atividade e seja aberto e as pessoas entrem, seja um prédio com vida. E quando que passa do limite... E não, eu não posso permitir isso. Mas, ao mesmo tempo, o prédio fechado se deteriora, se estraga. Então, tem... Por isso é uma preocupação enorme que eu tenho, porque pós-pandemia,
ociosidade, prédios ociosos em quantidade, porque as pessoas começaram a trabalhar home office, não precisavam ter um local físico para atender as pessoas, né? Muito esses tipos de trabalho de advogados, de outros que não têm tanto atendimento assim. E a própria economia criativa, né? Exato. De designers, publicitários, jornalistas. Exatamente. Então, quer dizer, eu fico muito assustada porque nós temos quase 2.000 prédios inventariados. Mas agora nós estamos falando de inventariado, não estou falando de tombado, né? O nosso inventário tem 3 níveis de proteção. Tem o nível 1, que é em nível de tombamento, tipo o clube comercial, que está se desmanchando, que é uma relíquia. Temos o 2, que tu mantém a volumetria e a fachada, e dentro tu pode fazer o que tu quiseres. E o 3, que é de acompanhamento. Tu pode até modificar a fachada, alterar janela, alterar a porta, e ele acompanha numa quadra algum de valor histórico. E o que eu tenho visto? Esses prédios estão fechados. E isso é condenar à morte, um prédio fechado desse. Então, eu estou estudando com a minha equipe lá, peço muito ajuda para a gente estudar outros exemplos, para ver que forma a gente pode incentivar, não só com a redução tributária, que vira e mexe é isso. Né? A gente já tem isenção, que é uma coisa que é uma vantagem, Pelotas tem isenção de IPTU para quem tem prédio inventariado e mantém ele. Então, todo ano a gente fiscaliza, tá ok, segue. Todo ano renova essa autorização. Mas agora é muita quantidade. Tu caminha ali na Anchieta, perto da catedral, tu vai lá pro lado do porto, é um lugar fantástico, é só aluga. Eu tenho muita preocupação com isso, porque a gente está condenando o patrimônio a longo prazo. Assim, né? Tem que achar uma outra solução para que tenha esse uso, porque como a gente tem muitos prédios que podem fazer renovações, reciclagens, né? Que a gente se preocupa mais com a paisagem urbana, que seja agradável caminhar naquela, e que tenha aquela memória daquele lugar, e que lá dentro seja uma coisa moderna, ultra moderna. Incentivo é uma das opções, mas o que falta para trazer esse turista para cá, e o que vocês percebem que transformar essa tradição em futuro, né? Pegar tudo o que a gente tem de história e transformar em potenciais para nossa cidade, potenciais econômicos. Qual a visão que vocês têm de potencializar isso? Com incentivo? Quais outras ideias? Tem um trato que eu acho que hoje pela manhã eu tive uma conversa de um projeto que anda muito bem aí numa outra pasta e versa muito sobre essa conexão entre o público e o privado. E muitas vezes algumas soluções estão de forma criativa nessa conexão. Porque é isso. O espaço público, como tu tem dificuldade pelo público de manter. Ao mesmo tempo, o público não tem o viés, não tem na sua finalidade o lado comercial. Então, quando ele se dá e a gestão de recursos nesse viés, ele acaba sendo via uma cooperativa, uma associação, uma ONG, um conselho, um fundo. Então, tu acaba também tendo que abrir mão de ter... Porque não pode, porque não consegue ter essa gestão direta. Então, pensar esse formato de conexão talvez seja o melhor caminho. Claro, tem que cumprir as premissas legais para isso. E essa é a grande mazela do setor público, muitas vezes. Por uma questão de zelo, de cuidado, de transparência dos processos. Às vezes faz mais mal do que bem. Mas é a legislação vigente, né? Então, não é o gestor público que não quer. Ele fica de mãos amarradas. Tu quer fazer. O exemplo que tu deu agora. Tem o 7 de abril. Nós temos um outro exemplo. Nós estamos trabalhando forte, a Secretaria de Turismo está junto com demais secretarias, Secretaria de Qualidade Ambiental, Secretaria de Urbanismo, na reabertura do nosso agora Ecoparque, que é o Ecocamping, que é uma referência turística também, que também tem uma referência, uma relevância cultural, porque está na frente da nossa Praia do Laranjal. Então, e foi muito utilizado. Eu acampei lá enquanto escoteiro, eu tava dizendo, eu acampei lá enquanto escoteiro,
Porque tinha aquilo ali vivia, se tu vivia aquele momento de estar num ambiente, na natureza, que tu contemplava as duas coisas, inclusive, né? Um pouco da parte arbórea da cidade, no mato ali, mata nativa, inclusive, tem mata atlântica ali. E na frente, a Praia do Laranjal. Então, esse cuidado a gente tem que começar a pensar como gerir. A preocupação maior é muito mais na manutenção do que no restauro, do que na construção. Vamos fazer ecoescola, né? Isso, tem um projeto lindíssimo com a educação também, com a cultura, porque tudo isso versa sobre este ambiente. É um ecossistema integrado, não tem como ser diferente. Mas o principal desafio é esse. É como gerir esses espaços para que eles se auto-mantenham e a população possa usufruir isso de forma permanente. Eu entendo assim, né? Desse olhar. Perfeito. Uma sensação minha e uma percepção minha é assim... desde que eu voltei do Rio de Janeiro, eu já era empreendedor lá e eu me tornei empresário aqui, né? Eu saí fotógrafo e voltei empresário, né? Porque aí eu tenho que entender, e é uma das ações que a gente faz aqui dentro do estúdio, parceria público-privada junto com a UFPEL, de fomentar ainda mais o cinema, a fotografia, o design. E eu trago alunos para cá para explicar a minha experiência ao longo desses mais de 10 anos aí, de fotografia, e aí a gente conversa sobre o mercado, sobre isso, sobre aquilo. Então a gente tem essa parceria público-privada que eu acho essencial. Só que esse entendimento do privado, muitas vezes não tem aqui porque fica só no umbiguismo, né? E uma das coisas que eu queria saber de vocês, assim, principalmente por essas questões que vocês estão dentro do executivo hoje, tá? É possível trazer para Pelotas mais coisas para oxigenar o nosso mercado? É possível pegar aqui com empresários locais para oxigenar o nosso mercado? Como que vocês veem de alternativa dentro do turismo, dentro da cultura, formas de oxigenar esse público-privado que tu deste essa ideia, assim? Como vocês veem isso? Bom, eu entendo de forma clara, assim, que essas conexões trazidas, de forma tem que ser, o interesse ele tem que ser mútuo. Mas não só poder público e privado. Poder público, privado e sociedade. Quem perfeito. mais precisa ser atingido é a população. Tem que fazer sentido comercial? Tem. Tem que fazer sentido dentro da administração pública, da sua organização? Sim. Mas se ele não tocar a população em si, ele já perdeu o seu sentido. Sabe como que chama isso? Ganha, ganha, ganha. Ganha, ganha. Não, dentro da área comercial. Ganha. Eu sou comercial há muito tempo, né? Porque Tem o terceiro, que é a sociedade, né? é isso aí. É isso aí. Não, o bom, olhar... bonito e barato é o ganha, ganha, ganha. Que é bom pra... Já estamos entrando numa outra conceituação aí da gestão. Mas o olhar é esse. Porque, claro, aí tu tem que buscar dentro dos artifícios legais o que se consegue fazer. Mas se o objetivo for esse. Se não for, aí é umbiguismo, aí é egocentrismo, aí é egoísmo. Então, eu acho uma coisa que esse governo preconiza e defende, eu acredito nisso, é participação popular. Né? Isso engloba tu falar com as pessoas, tu explicar para as pessoas o que tu quer fazer, conversar, trocar. E aí isso acontece. Aí eu volto para o meu exemplo pequenininho. Eu fiz uma pracinha ali no Ário Peiruque, do lado da Caixa d'Água. Do lado da Caixa d'Água, sim. Então, aquela pracinha, o que eu fiz? A gente escutou as crianças de todas as escolas da volta. Como elas gostariam de brincar, aonde elas queriam brincar. E até eu disse pro Fabiano isso, ele riu muito com esse Fabiano, e quando eu pergunto na conversa, eu disse assim, onde vocês gostam de brincar? Una. As crianças lá da Bom Jesus. E da Jardim América. E aí eu digo, por quê, né? Porque é limpo, é agradável, maravilhoso. Então, a gente escutou as crianças, como é que elas queriam brincar, e desenhamos aquela praça com elas, escutamos os professores, escutamos os pais, falamos com a vizinhança, pedimos ajuda. E aí o que aconteceu? As crianças plantaram com a gente, o grafite foi ali, o Guilherme fez uma coisa, mas as crianças pintaram junto com ele. E a única pracinha que não precisou de manutenção até hoje, assim, claro, algumas coisas já aconteceram, mas
o senhorzinho que é da oficina me ligava, olha, botei um parafuso no balanço, não sei o que. Então as pessoas entenderam que aquilo é deles. É o tal do pertencimento. Volta onde? Pertencimento. Entende? Entenderam? E ali cuidam. Eu tenho uma história maravilhosa que eu adoro contar sempre. Por exemplo, a gente plantou uns buchinhos, ali, umas plantinhas aquela lá. Primeiro dia, assim, quando estava começando. No outro dia chegamos, tinham roubado 2. Eles ficaram, a comunidade ficou enlouquecida atrás de quem é que tinha roubado e botaram 2 outros que nem eram adequados, porque não podiam deixar aquilo ali sempre, porque era deles. Não pode roubar do que é de todo mundo, né? Então, isso e é muito difícil, eu digo pela minha experiência, é muito difícil tu conversar com as pessoas, tu juntar, tu fazer. É um trabalho, as pessoas não estão acostumadas a participar. As pessoas estão acostumadas a pedir, a reclamar, a exigir, né? Na hora que tu traz pro teu lado, olha que juntos nós temos que fazer isso aqui, gente. Nós, poder públicos, podemos fazer isso. Tá bom? Qual é a sua sugestão dentro disso? E aí vai. Carmen, o processo é complicado. A minha agência tem 30 anos. Quando a gente fez 20 anos, a gente pensou, vamos fazer uma festa? Não vamos fazer uma festa. Vamos fazer um projeto social. Olha. Aí a gente contratou como é que ele chama? É um facilitador do jogo Oasis. O que é o jogo Oasis? É um jogo de tecnologia social que tu vai numa comunidade. Antes tu identifica que comunidade tá pronta para receber o jogo. E tem pessoas que não estão no momento certo, não sei o quê. Então tu identifica, essa comunidade tá. Nós identificamos a balsa. Tá. Aí a gente foi lá e fizemos um trabalho de 1 semana, nós percorrendo as casas, conversando com as pessoas, descobrindo as riquezas que tinham ali, as deficiências, a escassez, o potencial, né? E aí nós juntamos as pessoas que estavam a fim de participar de algum trabalho de modificação ali, né? E fomos ver qual era o sonho da comunidade. E o sonho era reformar a praça. Geralmente é. O cara nos disse isso. Nós vamos descobrir, mas tem grande chance de ser a praça. E foi a praça. E aí a gente, em 2 dias, nós juntamos nossos amigos, nas relações, nós convocamos as pessoas e junto com a comunidade, nós projetamos e reformamos a praça com o que tinha na mão, com doação, com pneu, com tinta, com pintura de muro. Faz um tempo que eu não vou lá, já faz 10 anos isso, né? Mas até 5 anos atrás eu tinha ido lá e a praça estava melhor. Por causa disso. Porque as pessoas realmente se adonaram daquilo, uma sensação de pertencimento, de valor por aquilo que elas criaram, e aquela coisa que era de todo mundo e que não era de ninguém, passou a ser deles. Porque é de todo mundo. Porque é de todo mundo, né? Então é isso, e é muito difícil. Não, eu quis te contar isso porque essa tecnologia, o jogo Oasis, é mais ou menos isso que tu disse, mas mais profundo ainda. Entendi, não. Muito legal. E a gente, como urbanista, também tem tem vários... Bom, eu tenho um dos ídolos estou muito falando do Fabiano aqui, vai ficar eu vou dizer pra ele que não, mas tem que ele é um patrocinador. Fala. Posso falar, Fabiano? Fala. O Fabiano, quando fez o Lagos, eu briguei muito com ele. E aquilo para mim é a anticidade, tudo de ruim que pode ter numa cidade é um condomínio fechado. Brigamos muito, eu na prefeitura e ele como empreendedor. E falávamos muito para ele desse novo urbanismo que é Yangel, Jenny Jacobs, toda essa gente toda que ele segue agora. E o Yangel tem muitos métodos para a gente fazer essa percepção do espaço. O que a pessoa faz? Por onde ela passa, por onde ela atravessa, qual é o melhor caminho. Quer dizer, então, a população te dá a dica, basta tu ter o olho para entender aquilo ali e fazer algo que faça sentido para as pessoas. O Yangel era casado com uma psicóloga, ou não exatamente, sei. Foi aí que começou. Foi por isso que ele... Entendeu? Então, hoje é o modelo de cidade, é isso. Quer dizer, a altura dos prédios, que ele não respeitou muito. A altura, até o 6º andar, tu consegue ter até uma interlocução com quem está caminhando e quem está lá. Escala humana, né? Passou do 6, tu te perde. E ele se perdeu. Não, aí ele foi para a escola de Vancouver. Aí foi para outro lado. Mas então é isso, entendeu? Por exemplo, ali na Farroupilha também, a gente tem uma praça que desenhou, não executou ainda. Mas é isso aí. A gente tem até um aplicativo. Os alunos da Católica, da Arquitetura, trabalharam com a gente também, colhendo esses dados.
Quanto tempo fica na praça? Na praça que não é praça, é uma área só verde, né? Não tem nada pra gente fazer a praça. Das 8 às 10 é tal público, das 8 às 10 é tal criança, esse fica há pouco tempo, esse ficou tentando jogar bola. E aí depois tu conversa com as pessoas com aquilo que tu percebesse. Deve ser meio parecido com... E bate na porta pra conversar, que é isso aí. A gente saiu andando pela balsa, vendado, e sentindo o cheiro das coisas. Que legal. Tocando nas paredes. Tinha toda uma... A percepção. É uma experiência. percepção. É muito legal. Mas é o que a gente estava falando. Quando eu assumi a secretaria, a gente começou a entender que muitas coisas chegavam de forma desorganizadas. Né? As informações vêm... E aí tu começa a sistematizar o processo. Eu disse, os primeiros 3 meses a gente começou a só ouvir. E depois começou a sistematizar esse processo para entender onde é que tá dando recorrência de pedidos, de solicitações, de sugestões, de ideias. E a gente começou a ver que sim, alguns segmentos, e aí voltando também pro turismo especificamente, tinham necessidade de falar. E há muito tempo ou nunca tinham sido ouvidos. E aí tu organiza esses nichos e passa a ou abrir as portas, no nosso caso da secretaria, para receber eles poderem se expressar, e aí de forma organizada tu sistematizar todas essas ideias, ou então tu vai em loco e conhece aquela realidade, entende o que é aquilo, qual é o potencial que aquilo tem. A exemplo do que tu trouxe, agora tava lembrando, a gente criou um programa que era o Vozes que Guiam, e ele começou na ideia de ouvir os guias de turismo. Por quê? Quem é que começava a perceber o olhar do turista e poder depois alimentar o nosso banco de dados? Trazendo sugestões reais, não achismo. Porque ele escutou aquilo, uma pessoa que veio visitar Pelotas. E porque ele trabalha com isso, diretamente. E aí ele tem a formação técnica para me dar o subsídio que eu preciso pensar em uma política pública de verdade, focada naquilo. O resultado foi fenomenal. O Vozes que Guiam começou a tomar outra proporção, pedido para se expandir para outros atores do trade turístico, como gestores de bares e restaurantes, para ouvir gestores do ramo de hospedagem, seja hotéis, pousadas, Airbnb. Porque a gente começa a entrar numa seara, uma esfera, que tu perde muito do controle, ou da gestão, não vou dizer nem controle, mas da gestão, da possibilidade de gerir algo, porque tu tens motorista de aplicativo que não tem cadastro, tu tens Airbnb que não tem cadastro, tu tens aplicativo de entregas de fast food, de comida, enfim. Tu impactou todo o ambiente da nossa indústria criativa, da nossa economia criativa, e tu tem que buscar de forma também criativa o subterfúgio para chegar nessas pessoas. Vocês fizeram isso junto com a Fena Doce, né? Sim, dos cadastros dos... Um exemplo do selo agora, a gente em parceria com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Transporte e Trânsito, CDL e mais o CS Senat, começamos na quarta-feira agora, que vai ser quarta e quinta, são 2 turmas, para contemplar motoristas de aplicativo e taxistas num processo de formação desse olhar, dessa sensibilização de cunho turístico, histórico e cultural, para além de uma boa pincelada de boas práticas no volante, né, que é onde a Secretaria de Trânsito vai atuar, junto ao CS Senat, para mostrar para eles, tem problemas na cidade? Tem. Mas o motorista de aplicativo ou taxista, ele talvez seja o primeiro a recepcionar um turista. Claro. E aí ele é formador de opinião. Ele é o cara que faz uma indicação, uma sugestão. Ele não tá tendo ali uma formação de guia de turismo, que por sinal tá tendo uma turma atuando agora junto ao Senac. Mas ele é um potencial incentivador ou promotor da nossa cidade. Então, o advogado da marca. Como é isso? Quando tu pega um táxi, tá viajando, pega um táxi, pega um Uber e o cara começa a te falar as coisas com entusiasmo e começa a contar. Não, é verdade. É outra. E sabe que a gente fez um teste sendo na Secretaria de Turismo esses dias? Opa. Parei. Pausa. Já achei até que era o meu, já fiquei preocupado. Né? Oi, alô? Oi, o Fabiano ligou. Oi, Fabiano, tudo bem? Não, a Carmen não para de falar de ti aqui. Sim. Ela disse que puxou tuas orelhas já também, né? Tá. Não, eu vou... já chegou, eu vou perguntar pra eles. O Danilo tá aqui, não para de falar. Ainda bem que tu ligaste. Tá, beijo, querido.
Ai, Fabiano, ele ficou sabendo, a gente tava ali. Ele liga sempre no meio? Sempre. Ah, tá. Todo o programa. Ele Ele sempre dá o pitaco dele, ele precisa. E a gente tá falando dele, e o Parque Una quer saber de vocês, que lá no DDD 53 eles têm um Una Pergunta, e a gente também tem aqui Una Pergunta, só que relacionado à economia criativa. E a gente quer saber quais são... Geralmente a gente pergunta para as pessoas, né? O que vocês fariam se fossem do poder público, né? Claro, mas agora vocês são o poder público, né? Agora vocês são os nossos Daniel. Executivos. Pergunta pro outro agora. E o que vocês estão fazendo para fomentar a economia criativa da nossa região e da nossa cidade? Vamos lá. Acho que algumas coisas a gente já citou aqui, né? Mas vamos lá. Não, vamos recapitular. Enquanto turismo, pensar nas potencialidades já existentes, trabalho de sensibilização muito forte com os nossos atores principais, as pessoas que estão na ponta, de exemplo do Vozes que Guiam, de exemplo das ações que a gente pode fazer junto ao nosso, na minha opinião, nosso maior evento, nosso maior grande evento, que é o nosso chamarisco de turistas para cá, que é a Fena Doce, que inclusive começa dia 16 deste mês e vai até 13 de agosto. Então, aproveitar esses momentos. Para além disso, Pelotas tem outros grandes eventos que podem ser potenciais para fazer essas conexões. Festival Internacional de Música do Sesc, o nosso carnaval deu exemplo esse ano em termos de organização intersetorial. As secretarias se mobilizaram, as entidades carnavalescas entenderam esse novo movimento, a população entendeu. Nós tivemos um dos maiores carnavais de bloco de rua, por exemplo, com auxílio e organização do poder público, com pouquíssimo recurso investido e melhor, né, fazer tanto com pouco tempo. Nós tínhamos 2 meses de administração, né, contando um período de transição um pouquinho mais. Para além disso, os demais eventos, como eu disse, a Fena Doce, o nosso Doce Natal, temos um olhar muito sensível para a nossa cultura gaúcha. A exemplo de sábado, que tivemos um grande show, foi que não foi promovido pela nossa gestão, né, pelo poder público municipal, não foi apoiado. Mas ele foi apoiado, foi organizado através da Secretaria de Cultura, em parceria com todos, gente, todo o município, mas que conseguiu trazer artistas. Às vezes não é promover, é facilitar a coisa, né? É ajudar, é organizar. A Carmen tinha citado uma situação que é importante, que é ser o elo de conexão entre as pessoas que querem entregar e as que querem receber. E ser o facilitador para isso. Então essas coisas a gente está muito preocupado em auxiliar. E excelente. Claro que dentro de algumas iniciativas agora mesmo, a semana do aniversário de Pelotas, que é esse momento que a gente está vivendo, que começou no sábado, com uma atividade no mercado, né? Uma exposição no mercado. Em seguida teve um cortejo pelo calçadão, que a gente foi agraciado com algumas apresentações artísticas. A banda do Gonzaga, que é uma referência também para a cidade, dentro do ambiente musical, da educação, porque surge numa escola. Mas toda essa programação que vai até o dia 13. E na cultura, eu vejo assim, a gente tem desde as feiras livre, as feiras de artesanato, feiras de arte, que é uma oportunidade e que aí também é responsabilidade da Secretaria de Cultura organizar na Praça Coronel Porto Osório e no Largo do Mercado, que são áreas também de responsabilidade da Secretaria de Cultura. Então eu vejo ali dá uma vitalidade para o lugar e também gira a economia ali. Isso que o Danilo falou, eu fiquei impressionada com esse pessoal. São 2 produtores que apresentaram um projeto lá no Banrisul, desse o grande encontro. Do nativismo, né? Vieram aqui em janeiro conversar com a gente, pediram banheiro químico, um lugar para se arrumar. Vou dizer que não. Não tem como dizer que não. Não, e a gente não tinha nem ideia da grandeza do espetáculo, né? Não, assim, os maiores cantores nativistas do Rio Grande do Sul. E é impressionante, aí eles ganharam num edital do Banrisul, né? Banrisul Seguros e o outro Banrisul. E eu fiquei impressionada, aí ela me contando, a menina que é produtora, isso é a economia criativa. O que acontece? Elas vieram para cá, em torno de 120, 130 pessoas ela contratou para fazer aquilo, em torno de 70, 80 de Pelotas.
Aí os músicos, essa equipe ocupou os 3 hotéis da cidade, e mais o mercado ali vendeu tudo que tinha, o que não tinha, né, nos bares, no entorno. Compraram vinhos, compraram doces, quer dizer, olha o que um evento daquele porte, por exemplo, ali eu tinha mais de 6 mil pessoas naquele lugar. E isso me encanta é quando a gente assiste algo de qualidade. Eu sou sincero, eu não tenho a menor ligação com a música nativista, mas eu me emocionei, eu cantei, porque quando tu ouve música boa, de verdade, num som extraordinário. Músicos excelentes. Entendeu? E aí isso a gente vê que acontece no Festival de Música do Sesc também. Uhum. Então tu enche a cidade de lugares da música. E não é qualquer cidade que tem uma plateia como Pelotas tem para ouvir tanto a música nativista, acho que mais, mas a música erudita que vem com o Festival de Música. Na semana de aniversário agora, eu tenho o privilégio de trabalhar comigo o Daniel Amaro e o Alexandre Matos, que são artistas, são produtores, então eles sabem como fazer e tem um nível de exigência alto, que é o que eu quero dar para a comunidade. Então, aqui que a primeira coisa, eu como gestora da cultura, e os guris concordam comigo, eu digo, nós só vamos poder contratar artistas que a gente possa pagar. Porque tem essa coisa que artista... Mostra o teu trabalho, querido. Mostra aqui, mostra lá, né? O artista trabalha, né? E eu mesmo sempre dou o exemplo, assim, ninguém diz assim, me traz um azulejista para mostrar o trabalho dele aqui no meu banheiro e fazer o azulejo no meu banheiro. Não tem essa mostra, né? Mas o artista, é bom, ele vai se mostrar, não. Vai se mostrar dentro da minha casa, num painel. A gente conseguiu um recurso de uma emenda impositiva e através da ajuda do Sesc, que agiliza a contratação, porque tu imagina, se nós estamos na prefeitura, eu tenho que fazer uma solicitação, um termo de fomento, vai na PGM, volta para cá, assina, publica, depois paga. Sendo com os 90 milhões ainda agora acho que até menos, né? Acho que já está com 40 e poucos, já está reduzindo já diminuiu o bolo. E o Sesc nos agiliza. Então nós tivemos o luxo de começou com os nativistas no sábado, domingo, às 11 da manhã, lá no Música no Pátio, que é um projeto que a gente quer. Tivemos o Sovaco de Cobra, naquele lugar maravilhoso. Silvério. Depois veio o Clube do Choro. Aí na rua depois de tarde, teve o Guido do hip hop, teve a outra banda. É muita coisa acontecendo. Tivemos teatro infantil junto, depois teatro lá na Praça Céu, 2 apresentações. Isso foi domingo. Hoje é a cereja do bolo, né? Já teve TOL, já teve teatro da orquestra, depois eu fui às 5 horas, era lá na CEL também, Orquestrando Sonhos, que é uma orquestra com o Negrinho Martins, que é isso que eu estou focada. Ele pega as crianças em vulnerabilidade nessas escolas dos bairros e ensina o cello, viola, violino. E essas crianças já têm uma outra orquestra que já cresceram e já estão num outro patamar. Esses meninos que vêm de pequenininho, se chama Orquestrando Sonhos, é um projeto que eu estou grudada neles para que isso se espalhe. E quero criar um coral de infantil também. Tivemos dança na prefeitura, também o Orsonhos também fez para os servidores da prefeitura. O filme da Liberdade do Bar, lá na Z3. Lá no Monte Bonito, na comunidade Jesus Operário, que uma professora veio conversar comigo, eu achei maravilhoso. Ela disse assim, nós na colônia, na zona rural, nós não queremos só as estradas asfaltadas e ponte, nós queremos cultura. Que uma vez o música do Sesc levou uma ópera lá, e ela disse que eles todos começaram numa catarse a chorar emocionados, o pessoal lá do Monte Bonito. E aí eu disse para os guri, tem que ter coisa no Monte Bonito. Coral Música pela Música para cantar lá no Monte Bonito. E o final no domingo no Museu da Baronesa, roda de samba, com Renascença. Isso tudo é cultura na veia. Assim. E aí eu fico impressionada, gente, tudo que é nosso é de qualidade. Isso tudo que eu falei é de excelente qualidade. Não é assim, vai ali e canta na esquina, né?
E aí, outra coisa que me chamou a atenção no Nativista, vários artistas citaram. Eu tinha 9 anos, cantei aqui na Rádio Cultura. Eu estudei aqui, eu cantei muito na Feira do Livro. Vários tinham Pelotas como referência na sua formação. Então, isso que eu digo. Nós temos cultura. E aí, esse projeto todo que a gente deu o nome, que é Arte por Toda Parte, que é que a gente quer contaminar a cidade inteira com arte para toda parte. Tem muitas linguagens ainda a atingir, né, que não conseguimos na literatura, nas cênicas, nas plásticas, nas visuais, mas é isso. E aí nós temos parceria com a universidade também, que é botar para fora esse monte de coisa maravilhosa que tem lá dentro, né? Que gente competente. Mas eu só uma provocação. A gente sabe que o processo de sensibilização tem que começar em casa, né? Então, uma secretária que não gostava de carnaval passou a gostar de carnaval. Eu já tô assim. Tinha pouca referência no nativismo agora. Eu mesmo agora já vou sair de escola de samba, já sei cantar todo, querência minha, não sei da já sei toda. Daqui a pouco eu já tô no hip hop, tá? Você tem que aprender aí do break. Mas eu vou trazer um spoiler, tá trazendo, né? Já que você trouxe essa referência do nativismo, nós estamos focados isso em parceria também com a cultura, e amanhã temos agenda já com cultura e urbanismo, mais a Secretaria de Governo empenhados em retomar a Semana Farroupilha de forma integrada com todos os CTGs que compõem a 26ª Região Tradicionalista. Então, a Secretaria de Turismo, junto com a cultura e demais... Tem a tarefa, porque a régua é lá. Tá alta, mas é importante que a gente retome isso, porque a própria região, eu fui uma das reuniões com a 26ª Região Tradicionalista, e eles sentem essa necessidade de integração desse pessoal, de todo... Os gaúchos, como diz a secretária, né? Não só de Pelotas, são 5 municípios que tem que promover esse espaço, enfim, e trazer essa referência de novo para Pelotas. Aqui no nosso programa, a gente usa diversos artifícios e tem vários blocos, mas esse aqui eu acho que vai ser a primeira vez que vocês vão passar, que é a inteligência artificial faz uma pergunta para os nossos convidados. Então se preparem, que vem aí agora. Como é que faz isso? Porque eu não tenho nem ideia. Eu fico assustada com essas coisas. E se Pelotas fosse descoberta hoje por um forasteiro, o que lhe veria primeiro? Potencial ou abandono? Potencial ou o quê? O abandono. Ai, que mulher ela brava ela não vem pra brincar. Eu vou dar o meu olhar. Não, tu dá o olhar que ela perguntou. O forasteiro. Sim, Chegou o forasteiro. Aqui, o forasteiro. Não é daqui. Baseado nas evidências que eu citei pra vocês. Dos teus guias? O potencial. Não do olhar dos guias, do olhar que os guias escutam. Bom, tem uma vantagem. Chegou hoje, né? Então hoje chegou cheio de eventos, cheio de coisa, né? Não, e demais questões. A gente tá tão acostumado com a beleza que talvez ela passe despercebido e nos chame mais aos olhos, nos chame mais a atenção os problemas que tem que serem buscadas as soluções. Mas para uma pessoa que vem de fora, que está predisposta à contemplação, com certeza, esse potencial. Cara, posso não responder? Pode. Não, tô brincando. Não, eu digo, eu gostei muito do que tu disseste. Se a pessoa chegasse hoje, descesse na Praça Coronel Pedro Osório, com o TOL e toda aquela gente maravilhosa ali, o teatro se abrindo com aquela orquestra, ele dizia, essa cidade é arte por toda parte, né? Só para explicar. Hoje a gente está gravando dia 7 de julho, que é aniversário de Pelotas. Isso aí. Então na semana toda tem comemorações, na próxima, mas hoje principalmente. Né? Acho que é isso aí. Mas eu reforço, sabe, esse olhar, porque de fato, quando a gente se predispõe a sair da nossa zona de conforto e ir para um outro ambiente, talvez a gente procure as coisas que a gente não tem em casa. E essas referências, via de regra, a gente procura as boas referências. Eu não vou sair da minha casa para procurar o buraco da rua do vizinho. Entende? É nesse sentido que eu entendo. E tem mais. Tem uma outra referência que eu trago para trazer essa resposta. Quando a gente começa a publicar a parte promocional da cidade, ou a gente pega, principalmente os digitais influencers, a gente tem feito isso muito forte na secretaria, avaliado como é que estão esses comentários.
E muitas pessoas colocam, eu não conhecia Pelotas, fico bem contente, porque a vez que eu fui aí, conheci um lado, e traz esse relato ali, relata, e dá pra te ver, é perceptível isso nesses comentários, e tu começa a entender realmente, é a forma que eu estou predisposto a olhar aquilo que eu estou experimentando. Uma coisa que eu acho que nós temos boa, é que a gente é muito receptivo, as pessoas, pelo menos eu sinto isso, né, assim, de receber, de conversar, de querer ajudar, de dar uma dica, de dar não sei. Posso estar no minha bolinha bem pequenininha de... Cara. E eu digo, eu mexi contigo que eu não queria responder, porque como eu sou arquiteto urbanista, estou há tanto tempo, o meu olho é horrível, entendeu? Eu vou andando na rua e digo assim, e essa lixeira, e essa coisa, entendeu? Eu fico só desesperada por o espaço público queria que fosse melhor, entendeu? E a gente está lutando para isso. Por isso que a pergunta é o olhar do forasteiro, né? Quando tu falou, o meu olhar. Como que é o nome do programa que tu falou com os taxistas? Voz do guia? Voz que guia? Com os guias, tudo não, isso. Voz que dos guiam. taxistas é Doce Conexão. Ah, tá. Esse eu não tinha citado, mas Não, é Doce Conexão. Porque além dos taxistas e Ubers e tal, também todo o pessoal que recebe, né? Por exemplo, um atendente de uma loja, um garçom, eles todos estão trabalhando, deveriam estar atentos ao turista e como que ele poderia ser um turista que volte, né? Que seja bem tratado, né? Não, tu tem toda a razão. Inclusive isso acontece, tá? Isso não é um programa de agora, as capacitações. Por que eu citei a questão do motorista de aplicativo? Do Airbnb, do iFood, você entende? Porque são as plataformas ou os mais acessados, empreendedores não, que a gente tem mais dificuldade de chegar enquanto coletivo. Sim. O que acontece? Os taxistas, tem o sindicato dos taxistas, que passam por uma formação, inclusive, direcionada com olhar patrimonial, cultural, histórico e também turístico. Isso já é recorrente, porque está na programação e o próprio CS Senat, em parceria com a prefeitura, já faz a formação para as já há muito tempo vistorias, para as liberações, para as renovações deles enquanto profissionais. Agora, quando tu entra neste ambiente mais moderno, vamos tratar assim, tu tem dificuldade de acessar. Com o sindicato da rede hoteleira, eu consigo chegar e, a gente tá pensando nisso e tal, vamos capacitar as camareiras, os atendentes, beleza. Agora, eu tenho quase que a mesma quantidade de ocupações pro Airbnb. Como é que eu chego no Airbnb? Como é que eu chego na pessoa que faz a gestão daquele empreendimento? Então, é essas alternativas. Por que a gente citou o selo da Fena Doce junto na parceria? Porque pensou, como a gente vai atingir um motorista de aplicativo que eu não consigo chegar em nenhum cadastro? Vamos provocar eles e, através da parceria com o CDL, no momento da Fena Doce, ofertar um atrativo para que ele se sinta atraído. Nós encerramos ontem as inscrições. Nós tínhamos aberto 200 vagas. Foi mais que 200 inscritos. Tô feliz. Ah, que legal. Cumpriremos. Eu não sabia que já tinha ontem e cumpriremos. Hoje a gente se avisou todos os selecionados. Dentro dos selecionados, a maioria era o público que a gente queria atingir. Motorista de aplicativo. Ótimo. Eu acho que deu 15% de taxistas. Tem uma vantagem de ter uma fila exclusiva na hora de entrar? O que o CDL... Isso já existe para o embarque e desembarque, ou do táxi, ou do motorista de aplicativo. A gente, através de um selo de capacitação, então eles vão receber um selo ao final da capacitação, um selo promovido pelo CDL. Esse é um adesivo, e esse adesivo dá direito a um acesso diferenciado na feira. Essa foi a contrapartida que eles receberam. Esse foi o atrativo. Entende? Além de tudo, eu tenho uma vantagem. Claro. É isso. E sai com conhecimento pra... Eu disse que a gente fez um teste, a gente estava na Secretaria saindo da Secretaria de Turismo, eu e a Jaqueline, que é a minha diretora de eventos, e eu sentei exatamente atrás do motorista. E aí ele não me viu, talvez me conhecesse, não reconheceu, a Jaque entrou do lado e se identificou como turista. E aí começou a conversar. Espero que ele esteja ouvindo, escutando, porque... E a Jaque começou a fomentar. O que é isso? Porque tinha um portfólio, um chaveirinho com a formiguinha da Fena Doce. O que é isso aqui? Aí ele respondeu, é a formiguinha que é símbolo de um dos maiores eventos da cidade. Que legal. E esse evento enche mesmo? Enche? Tá, mas isso não atrapalha o trânsito? Não, é muito bom. Porque movimenta a cidade, movimenta a economia.
Opa, e ela começou a incentivar, instigar. Tá, mas e se eu quiser ir jantar hoje, onde é que eu posso ir? Ele deu algumas opções. Pô, esse cara tá preparado. Mas a gente sabe que muitas vezes a realidade não é essa. Claro. Então, ter esse olhar também para chegar na ponta, porque são as primeiras pessoas que vão impactar. Além disso, ações com o aeroporto, com a rodoviária, com a nossa concessionária da rodovia, com a Ecovias. A gente está trabalhando isso para que as portas de entrada da nossa cidade, elas possam trazer esse olhar já na chegada. Acho que a melhor cara de Pelotas de festividade é o Dia do Patrimônio hoje, tá? Porque toda cidade ou todo centro, aquela que a gente conversou, né, ao longo do nosso papo, aquele pequeno centro que vai se espalhando, ele tá em festa. É vibrante. É vibrante. E mesmo são poucos dias, mas ele vibra. E quanto mais vibrar no centro, mais se espalha para os bairros. E aí a gente vai começando a descentralizar, né? E eu acho isso muito importante sempre. Essas conexões que a prefeitura faz com os eventos. Tem uma festa em Pelotas, transformar isso num caráter festivo. Hoje, no nosso calendário da prefeitura, a Pena Doce é o principal evento de Pelotas. Depois tem junto com o Sesc, né, que é o festival de música e tantos, e aí vem os outros. Feira, Doce Natal. Isso, aí vem os outros, né? Mas a Pena Doce é o evento de Pelotas. E com mais cara de festividade, mais a própria Pelotas entende isso de, não, é bom pra cidade. Porque às vezes, se tu não entra nesse caráter festivo, se tu não curte o carnaval, tu não vai no carnaval, tu não vai curtir o carnaval. Mas agora, parei. Deixa eu entrar nesse caráter de festa pra eu sentir também. Exatamente. Aí eu acho que a visão muda. A Gaudéria que não era Gaudéria virou Gaudéria. A carnavalesca que não era, já gosta de carnaval. E a gente tem que fazer isso, estender pra nossa comunidade, né? Exatamente, porque a gente se contamina, entendeu? Eu dizia assim, bom, adiaram para abril. Foi fim de abril o carnaval esse ano, gente. Por todas as funções de recursos, E aí, quando eu tô lá no último dia, tem uma criatura com um edredom enrolado no corpo naquela bancada, dançando. Eu disse, gente, pode ser junho, julho, agosto, qualquer dia que tu fizer o carnaval, as pessoas vão, tava lotado. No dia da escolha da corte, que foi ali onde foi os nativistas, era uma população quase igual. E eu fiquei apavorado, porque era frio, era domingo. Se foi até a 1 da manhã, toda aquela escolha, as pessoas ficaram ali, torcendo, vibrando, entendeu? Pelotas gosta de festa. Os pelotenses gostam de uma festa. Só que tem que ser coisa de qualidade pra gente, que as pessoas queiram vir festejar com a gente também aqui, Sim. né? Gente, eu quero agradecer a participação de vocês do papo, a disponibilidade de vocês, principalmente ter aceitado o nosso convite, porque quando veio a pauta, veio todo aquele, a gente tem que trazer alguém que já está no executivo de Pelotas, e não necessariamente trazer gente para devagar, não. Vamos trazer pessoas que já estão fazendo por Pelotas, né? E antes de fechar, quero saber qual é o nome do nosso episódio de hoje, com base no que a gente conversou. E aí, vamos junto, cara. Pensa aí. Diz uma palavra, eu digo outra, a gente conecta e acaba com os guria. Connection. Uma palavra tem que ser. Não. O título do nosso episódio, né? Que vai pra capa. Vamos imitar Hemingway e dizer que Pelotas é uma festa. Pelotas é uma... Olha aí. Boa. Fica bom? O que tu acha? Pelotas é uma festa. Pode ser, eu incluiria mais coisas aí, mas é que tem que ser Pelotas em festa, Pelotas é uma festa. Pelotas é uma festa, eu gosto. Pode ser né? Não é obrigado. Eu vou fazer um vínculo com o teu patrimônio lá, com o Dia do Patrimônio. Tem que ter um pertence aí. E Pelotas é uma festa que nos pertence. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas região. Muito obrigado aos nossos convidados e até a próxima com muito mais TinoCast. Curte.